Fala pessoal, dando continuidade aos nossos itens de estudo na disciplina de processo penal, vamos falar rapidinho sobre o HC, o habeas corpus. O habeas corpus ele foge um pouco do padrão dos recursos que a gente tem estudado até o momento, porque a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o habeas corpus ele não se classifica como um recurso. O HC, na verdade, ele se classifica como sendo um remédio constitucional. Ele tem previsão dentro da Constituição Federal, mas também tem a sua previsão dentro do Código de Processo Penal. E ainda que você o encontre ali no CPP, e você possa pensar, bem, é uma forma de recurso, combate aí uma decisão ilegal, combate um abuso, né, de direito, etc e tal. Por ser um remédio constitucional, ele vai ter algumas diferenças, algumas características próprias, algumas coisas que o tornam único quando comparado com outras peças que a gente já estudou até o momento, entre elas a ausência total de formalismo. Isso significa que o HC ele pode ser impetrado por qualquer pessoa interessada, mesmo que essa pessoa não possua aquele elemento importante que é a capacidade postulatória. Então a pessoa, se ela não for advogada, pode entrar com habeas corpus? Pode. É claro que, preferentemente, você vai procurar que um advogado faça isso por você. Mas é como nós estamos falando, o HC ele não depende de um advogado para poder ser impetrado. Vamos entender um pouquinho melhor o habeas corpus para a gente compreender o que a gente está discutindo aqui. O habeas corpus, basicamente, é um dos tipos de ações judiciais mais comuns e utilizados no direito brasileiro, principalmente em razão do seu direito aí, a seu devido, né, seu direito de ser impetrado por qualquer pessoa diante de um abuso de direito. Ele pode ser impetrado em caráter de urgência contra abusos reais ou iminentes, protegendo o direito de ir e vir das pessoas, sempre que esse direito estiver sendo ferido ilegalmente ou ameaçado de ser ferido. Isso aí também modifica o tipo de HC com o qual a gente está lidando, tá? O tipo de HC com o qual a gente está lidando também vai ser modificado em razão disso. O que a gente observa Me ouvem? A internet meio que caiu aqui, eu perdi conexão. Vamos ver se normaliza. Bem, eu vou continuando, qualquer coisa vocês me avisem aí, viu? Então, basicamente, eu tenho um problema, eu tenho aí uma intervenção ao direito de ir e vir, tem uma violação a esse direito de ir e vir. O que o HC faz? O HC me providencia condições para combater esse abuso. Esse é o principal objetivo dessa peça. O tipo de HC vai variar diretamente de acordo com o tipo de ameaça que é verificada. Se é uma ameaça real, que está acontecendo, a pessoa foi presa ilegalmente, HC liberatório. Se é uma ameaça iminente, a pessoa está correndo o risco de ser presa, aí nós temos o que nós chamamos de um HC preventivo. Nós vamos falar sobre isso. A gente pode dizer que o habeas corpus, então, é a mais básica e necessária ação judicial, justamente porque ela protege um dos direitos mais básicos das pessoas, que é a liberdade pessoal. Porém, e é aqui que está o pulo do gato, é comum que leigos, tá, pessoas que não entendem do assunto, tenham dúvidas com relação ao habeas corpus. Como, por exemplo, em que casos que cabe a sua solicitação, quem pode solicitar, contra quem solicitar e por aí vai. Professor, mas o senhor acabou de falar que a solicitação é feita nas hipóteses ali de intervenção a um direito líquido e certo, que se caracteriza muitas vezes pela liberdade pessoal.
quando há uma ameaça, né, real ou iminente, né, à liberdade pessoal. Sim, só que a gente vai ver que tem muita gente que usa o HC como peça coringa. Tinha uma época que o pessoal usava o HC, inclusive, no lugar do agravo. Precisaram os tribunais superiores chegarem e falar, ó, o negócio é o seguinte, não dá para usar HC como agravo. Dá uma segurada aí. Por isso que quando você faz a prova da OAB, a segunda fase na prova prático-profissional de direito penal, muitas vezes o examinador ele pede lá para você elaborar a peça que não seja o HC. Porque o HC ele de fato substitui muitas peças que a gente conhece. O HC ele substitui, por exemplo, o pedido de liberdade provisória, ele substitui a revogação de prisão preventiva, o relaxamento de flagrante, a revogação de temporária. Todas essas peças processuais podem ser substituídas por um habeas corpus. Então, acontecia muitas vezes de, no exame de ordem, o pessoal cobrar uma determinada peça em que também era cabível um habeas corpus. E aí o pessoal usava o habeas corpus meio que de forma indevida, né, de forma coringa. Então, o habeas corpus ele não vai ser só nesses casos de ameaça, né, ao direito de ir e vir, mas muitas vezes ele pode caber em outras hipóteses que a gente vai ver hoje e também vão ver as hipóteses em que não cabe o HC, tá? A gente dá uma controlada também nessa possibilidade da peça ser utilizada como um dispositivo coringa aí. O habeas corpus, pessoal, como nós mencionamos para vocês, ele é um remédio constitucional. Isso significa que o habeas corpus está previsto na Constituição de 88, tá? E ele vai ser tratado como sendo um instrumento que visa garantir o direito de liberdade à pessoa. As pessoas, vocês vão encontrar muito essa expressão na doutrina, na jurisprudência, vocês vão encontrar muito essa expressão no material que vocês pegam para estudar. Ele é chamado de remédio constitucional, ele é chamado de remédio heróico, só que aquilo que eu já falei para vocês, eu vou voltar a reforçar agora, ele não deve ser confundido com recurso, porque ele não é um recurso, tá? Apesar dele ter previsão lá no Código de Processo Penal, perto ali do capítulo dos recursos, etc. e tal, ele não pode ser tratado como recurso, tá, gente? Ele não pode ser tratado como recurso. Você pega ali mais ou menos, se não me falha a memória, é no artigo... Deixa eu até abrir aqui o código para não falar errado. Mas é no artigo 648. Não, 647. 647 do Código de Processo Penal, tá? Lá no 647 vocês vão encontrar o conceito, a base jurídica do habeas corpus dentro do Código de Processo Penal. Ele está no CPP, mas ele não vai ser tratado como recurso, tá, gente? Tem que ficar atento a esse lance. O fundamento constitucional dele é o artigo 5º, inciso 68, tá? É o 68 do artigo 5º, é o LXVIII. Para quem não lembra os números romanos, como é que são, tá? E na prática, ele pode ser acionado sempre que alguém sofre ou se sentir ameaçado de sofrer uma violência ou coação na sua liberdade de locomoção, seja por ilegalidade, seja por abuso de poder. Simples assim. O próprio artigo 5º da Constituição vai falar sobre isso. O habeas corpus ele é uma forma de você prevenir ou anular uma prisão que seja decretada de forma arbitrária, tá? Feita por qualquer motivo que não tenha sido aqueles previstos na lei. Aí é questão de você lembrar, né? Por exemplo, uma prisão preventiva. A prisão preventiva, ela precisa necessariamente observar os requisitos do artigo 312. 312 do CPP, ele coloca lá. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.
Tem que preencher um dos 4 requisitos para poder decretar a prisão preventiva. Aí eu vou lá e decreto a prisão preventiva do sujeito. Tá, mas ele está representando um risco à ordem pública? Não. Ele representa um risco à ordem econômica? Não. Esse cara, ele representa aí um risco de fuga, ele vai sumir, ele pode não ter um endereço fixo que vai acabar atrapalhando. Então, existe alguma situação aí que me exija uma garantia de aplicação da lei penal? Não. Ele está ameaçando alguma testemunha, está destruindo provas, está atrapalhando a investigação. Tem alguma situação aqui que me faça agir pela conveniência da instrução criminal? Não. Então tá, se ele não preencheu nenhum dos 4 requisitos, não tem por que você decretar a prisão preventiva dele. Ah, mas foi decretada mesmo assim. Cabe habeas corpus. O objetivo do habeas corpus é que não haja prisões que sejam desnecessárias, porque dentro do processo penal a gente tem que lembrar que a prisão, especialmente a prisão provisória, especialmente a prisão antes da sentença, ela precisa ser tratada como exceção. Essa prisão não pode ser trabalhada como regra geral. Ela não pode ser trabalhada como sendo o padrão. Eu preciso trabalhar a prisão como sendo a exceção. Se eu banalizo o instrumento da prisão, eu estou banalizando a violação ao segundo bem mais importante protegido pela Constituição, que é a nossa liberdade pessoal. Acima da liberdade só está a vida. Então eu não posso jamais banalizar a prisão preventiva. Eu não posso jamais banalizar o cerceamento de liberdade sem uma sentença penal condenatória. É aí que entram remédios heróicos como o habeas corpus. Então, continuando. Quando que cabe o HC e quais são as espécies de HC? Bem, para a gente compreender o que é o habeas corpus, a gente tem que estar se perguntando, né, em que casos que ele cabe, quando que entra o HC, né? Pois bem, para a gente poder falar das hipóteses de cabimento, a gente tem que falar primeiro das espécies, que são 2 espécies e as 2 espécies cabem em situações diferentes. Eu tenho um HC que a gente chama de liberatório ou repressivo, tem esses 2 nomes, e a gente tem um HC, um habeas corpus, que é o preventivo, tá? Temos essas 2 hipóteses de habeas corpus. Qual que é a diferença que existe entre eles? O preventivo é aquele que vai ser impetrado quando você tem uma ameaça a um direito de ir e vir contra uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho meu cliente, está sendo investigado por um crime, surgem provas contra o meu cliente, ele é intimado para ir lá prestar depoimento na polícia. Eu tenho um certo receio de que o policial já decrete a prisão dele. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com HC preventivo para garantir que ele possa ir lá prestar os depoimentos que ele tem que prestar sem que ele seja preso. Meu cliente causou um acidente de trânsito, o acidente é um acidente com vítima, desde o início ele vem se apresentando voluntariamente, ele tem se apresentado espontaneamente, tem colaborado com a investigação em todas as etapas, mas tem tido muita pressão popular, tem tido ali um clamor público muito grande pela prisão dele. Vou entrar com HC preventivo para que eu não seja preso só para atender a um clamor popular. Vou fazer o HC preventivo para que eu possa ir lá, prestar o meu depoimento e voltar para casa. Sempre que eu tiver a convicção de que existe uma ameaça a um direito, eu vou entrar com HC preventivo. Quer ver um outro exemplo? Esse exemplo real aconteceu com um cliente meu. Nós fizemos as alegações finais
demonstrando para o juiz que o processo estava prescrito. Havia rolado a prescrição do processo. Então, na hora de fazer as alegações finais, eu nem fiquei reafirmando tese de defesa, etc e tal. Na hora das alegações finais, eu só manifestei, está prescrito. Hoje é dia tal, prescreveu no dia tal, já tem 1 ano que prescreveu. Isso foi nas alegações finais. Chegou na sentença, o que o juiz tinha que ter feito na sentença? Reconhecer a prescrição, causa de extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal, arquivar o processo e vida que segue. Pois o juiz mandou condenar, dosou pena e mandou expedir o mandado de prisão. No mesmo dia, eu fui lá no trabalho do meu cliente, falei para ele, filho, não passe a noite na sua casa. Vai para casa de um amigo, vai para casa de um parente, vai para casa de alguém, fica escondido até eu resolver isso. Primeira coisa que a gente fez no dia seguinte, já estava com o HC preventivo na mão, despachando para que não houvesse a prisão dele, porque se houvesse a prisão dele, seria uma prisão ilegal. Ele estaria sendo preso, condenado por um crime que já estava prescrito. Isso é uma prisão ilegal, isso é uma prisão abusiva. Cabe o HC preventivo para evitar que isso aconteça. Agora, por outro lado, a gente tem um HC liberatório. O HC liberatório é para a pessoa que já sofreu a violação ao seu direito de locomoção. Ela já sofreu com a violação. Vou na caneta aqui. Aí nós já estamos falando daquelas hipóteses. Imagina que fosse o caso desse meu cliente. Imagina que ele tivesse sido efetivamente preso. Aí já não seria mais caso de HC preventivo, seria caso de HC liberatório. Eu já precisaria trabalhar para soltar esse cara o mais rápido possível. Caso de prisões, por exemplo, em que não são verificados nenhum dos requisitos da lei, no caso do artigo 312 para prisão preventiva, ou no caso, por exemplo, de prisões antecipadas, em casos de condenação em primeira instância, sem que o recurso sem que o recurso já tenha sido julgado. E agora a gente viu, né, o entendimento aí do STF com relação à prisão em segunda instância, né? A gente não pode violar a presunção de inocência nesses casos. Dentro do Código de Processo Penal, o artigo 647, ele fala que será concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer uma violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Esse último ponto é importante, nós vamos comentar na aula de hoje, tá? Como é que fica a possibilidade de aplicação ou não de HC no caso de prisões militares, como punição disciplinar? Será que cabe HC na prisão militar? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Ou seja, quando naquele momento a prisão da pessoa for ilegal, cabe o HC. Mas quando que eu reconheço que a prisão é ilegal? Eu dei alguns exemplos para vocês aqui, né? Falei do cliente que teve lá o crime prescrito, falei do caso de prisão preventiva sem preencher os requisitos da lei. Quem quiser uma lista mais completa de quando identificar se uma prisão é ilegal ou não, pode pegar o artigo 648 do Código de Processo Penal. O 648 do Código de Processo Penal, ele já me responde quando a prisão é ilegal ou não. A prisão vai ser ilegal, por exemplo, quando não houver justa causa, em sentido estrito, tá? O que é não ter justa causa? É quando o fato imputado ao agente, pessoal, não está previsto em lei. Ou quando houver alguma excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, ou ainda uma excludente de culpabilidade, vamos dizer aí, por exemplo, uma embriaguez fortuita, ou ainda uma escusa absolutória, um erro de tipo essencial vencível ou invencível.
Então, não há justa causa quando a lei não prevê sanções para o ato ou quando o fato não preenche os requisitos determinados pela lei. Então, diante da ausência de justa causa, não cabe prisão. Se não tiver justa causa e for preso, habeas corpus. Outra hipótese, quando alguém está preso por mais tempo do que determina a lei. Pô, importantíssimo isso aqui, gente. Prisão temporária, por exemplo. Se você pegar a lei da prisão temporária, ela determina que o cara pode ficar preso temporariamente 5 dias prorrogáveis por mais 5, 30 mais 30 se for crime hediondo ou equiparado a hediondo. Prisão preventiva não tem prazo máximo, tá? Apesar de ter aquela obrigatoriedade de revisão dos termos depois ali de tantos dias, 60 ou 90 dias, se não me falha a memória, que foi imposto pelo pacote anticrime. Mas quando você pega a prisão temporária tem prazo, é 5 mais 5, 30 mais 30. Ou você foi condenado, fui condenado a uma pena de 3 anos e 6 meses. Amigão, você tem que ficar o tempo determinado na prisão, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Dia a menos se você, de repente, na prisão usar, claro, remissão penal, essas coisas, mas isso é outro assunto. Mas se a minha pena é de 3 anos e 6 meses, o máximo que eu posso ficar é 3 anos e 6 meses, simples assim. Não tem mais tempo que eu possa ficar. Esse é o ponto. Quando a gente fala, então, de alguém preso por mais tempo do que a lei determina, esse dispositivo do 648, ele está se referindo aos casos de prisão provisória, como a prisão temporária que a gente falou agora, ultrapassado o prazo para a realização de atos processuais, por se tratar de uma prisão cautelar, considera-se que a coação ilegal, em decorrência do excesso de lapso temporal, acaba anulando a razão da prisão. Você não pode permanecer preso. Flagrante, por exemplo, prisão em flagrante. A lei determina, prisão em flagrante, você tem que ser submetido à audiência de custódia nas primeiras 24 horas. Você foi preso em flagrante, tem 24 horas para submeter você à prisão, à audiência de custódia. E vai ser na audiência de custódia que vai ser determinado pelo juiz se vai ser relaxada a prisão em flagrante ou se vai converter em preventiva. Então, não posso ficar preso por tempo excessivo quando o assunto é prisão, especialmente prisão provisória, tá? Outra hipótese de cabimento é quando quem ordena a coação não tem competência para fazer isso. Imagina uma situação, por exemplo, que você comete um crime federal. Você comete um crime federal, mas quem determinou sua prisão foi um juiz estadual. O juiz estadual não tem competência para decretar a prisão de quem comete um crime federal. Tem que ser um juiz federal. Foro de prerrogativa de função. Você tem que ser julgado por um órgão superior, um STJ, um STF da vida. Mas quem determinou sua prisão foi um juiz singular, togado, primeiro grau, estadual. Se quem ordena a prisão, se quem ordena a coação, a gente usa coação porque é uma ação ilegal, tá? É um abuso. Se quem determina a prisão é alguém que não tem competência para fazê-lo, cabe o HC também. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, isso aqui é muito fácil de enxergar nas hipóteses de prisão preventiva, tá? O motivo de decretação da prisão desapareceu. Imagina que você foi pego porque você ameaçou uma testemunha. Foi decretada a sua prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. Você está preso. Passa um tempo, aquela testemunha foi ouvida. A testemunha foi ouvida e ela falou tudo que ela tinha que falar. Você tinha sido preso preventivamente porque você estava ameaçando essa testemunha para impedir ela de falar. E ela acabou falando. Faz sentido manter preso? Não, porque cessou as razões da prisão. O motivo da prisão não existe mais. Nesse caso, posso entrar com o HC para soltar o cara. O cara não tem endereço fixo, então, para garantia de aplicação da lei penal, a gente decreta a preventiva dele.
Tá, mas ele agora já juntou aqui um comprovante de residência no qual ele diz que vai morar com a irmã. Ele já pegou aqui uma declaração assinada da irmã, já tem o documento da casa da irmã, ele já trouxe aqui a conta de luz, mostrando o endereço completo. O advogado ali já confirmou também que ele vai poder ser encontrado nesse endereço daqui para frente. Se o problema era não ter um endereço fixo, agora ele tem. Subsiste a razão para a decretação da prisão preventiva? Não. Então, solta o menino. Outra hipótese de cabimento de HC, gente, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, tá? Os crimes afiançáveis são aqueles cuja pena máxima, tá? Vocês lembram disso? Não ultrapassa 2 anos. A pena, a pena mínima, né, não ultrapassa 2 anos. Então, cabe HC quando a fiança for arbitrada com um valor excessivamente elevado, tá? Eu cometi um crime simples, um furto, por exemplo, pena mínima de 1 ano, não ultrapassa os 2 anos. O juiz vai lá, fixa uma fiança, no meu caso, né? O que eu furtei? Eu furtei uma sanduicheira elétrica ali do Carrefour que estava R$ 90. Beleza, valor da fiança, R$ 2.000. Não, peraí. Eu posso enquadrar o furto desse cara até no princípio da bagatela, pelo amor de Deus. Parágrafo 2º do artigo 155, eu vou lá e me meto 2 pau de fiança? Se valor excessivo de fiança me parece claramente algo desenhado para impedir que eu seja solto. É abusivo. Cabe um HC contra esse valor. Cabe um HC contra isso. Outra hipótese de cabimento é quando o processo for manifestamente nulo, tá, gente? Sempre que eu tiver uma irregularidade no processo, um constrangimento para o réu, por exemplo, como a ausência de um defensor constituído, o cara foi julgado sem a presença da defesa. Pô, não tem nem que falar, cabe o HC aqui escancaradamente, tá, gente? Ninguém vai ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. É o que estabelece o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Eu preciso garantir um devido processo legal. Quem quiser ver as hipóteses de nulidade processual, é só pegar o artigo 564 do CPP, tá? O 564 tem todas as hipóteses de nulidade que vocês podem observar lá, para vocês poderem determinar quando que o processo é nulo ou não. E quando você verifica que a prisão decorre de um processo nulo, você pode entrar com o HC a qualquer momento para poder tirar o seu cliente da prisão. Outra hipótese, e que é a hipótese do exemplo que a gente deu, quando estiver extinta a punibilidade do agente. Lembrando que as causas de extinção da punibilidade estão todas ali no artigo 107 do Código Penal. A primeira causa extintiva da punibilidade não nos interessa por razões óbvias, tá? É a morte do agente. Se o agente morreu, não tem nem porque tá representando ele, né, coitado? Agora, nas outras hipóteses é interessante a gente lembrar, né? Questão, por exemplo, de prescrição, decadência, perempção, anistia, graça, indulto, perdão judicial, questão da abolitio criminis, tudo isso são hipóteses de extinção da punibilidade por meio do artigo 107 do Código Penal. Todas são causas de extinção da punibilidade. Se houve extinção da punibilidade do sujeito, abraço pro gaiteiro, pode entrar com HC, você não tem que prender o cara de jeito nenhum. Não tem fundamento nenhum para a prisão dele. Tá? Tá, e qual que é o procedimento para entrar com HC, professor? Porque o senhor falou que ele é uma peça que não tem muito formalismo. E, de fato, não tem, tá, gente? Na época que eu trabalhei na execução penal, eu já acompanhei, caso real, isso que eu vou falar para vocês, tá? HC, assim, escrito à mão, em folha de caderno, pelo próprio preso. E tinha validade? Tinha. A gente colocava no processo. Só que assim, é claro que não é o ideal, né? É o tipo de situação que não vai produzir os efeitos que você espera.
Por se tratar de um instrumento processual essencial para proteção de um direito e garantia fundamental, que é a liberdade, gente, justamente falando aí da liberdade de ir e vir, tá? Estamos falando do direito de ir e vir. O habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, mesmo sem um advogado. Agora, o uso do habeas corpus, pessoal, ele é básico no dia a dia de um advogado criminalista. Você vai entrar com HC, beleza, não preciso de advogado. Não significa que você não deva procurar um. Porque a gente está falando de uma peça, pessoal, que visa combater um abuso, né? Você tem que ter alguém com conhecimento técnico suficiente para poder dizer o que é um abuso ou não. Identificar, né, o dito abuso. Então, assim, o uso do habeas corpus, como nós falamos, ele é comum no dia a dia da advocacia criminal. Porque é ele que barra as arbitrariedades e os abusos de poder que eventualmente estão obstruindo o direito de ir e vir do cidadão. Tendo em vista ainda, né, se a gente for pensar bem, a presunção de inocência e o devido processo legal como direitos fundamentais, lá do artigo 5º. Então não é um tipo de coisa que eu vou trazer para as minhas mãos. Se eu tiver oportunidade, óbvio, eu vou colocar na mão do advogado para fazer para mim. Agora, dentro do procedimento do HC tem uma coisa que é extremamente interessante e que eu particularmente gosto pra caramba. É uma peça que não tem formalidade. A estrutura pode ser aquela estrutura clássica que vocês já conhecem, né, de endereçamento, qualificação, fatos, direito, pedido, encerramento, local, data, assinatura, etc e tal. A única regra do HC que precisa ser observada sempre. O HC tem uma regra, e essa regra precisa ser observada. O habeas corpus sempre vai ser impetrado em face de um juízo competente para julgar os atos praticados pela autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? É a autoridade que fez a coação, é a autoridade que praticou o abuso. Quem é o juízo competente para analisar o abuso da autoridade coatora? É sempre a autoridade imediatamente superior à autoridade coatora. Isso faz com que o HC tenha uns 12 endereçamentos diferentes. Se quem pratica o abuso, por exemplo, é a autoridade policial, o delegado, o HC vai para o juiz, que é quem está imediatamente acima do delegado. Se quem praticou o abuso foi o juiz, eu vou endereçar para o Tribunal de Justiça, que é quem está imediatamente acima do juiz. Se foi um juiz dentro do juizado especial, eu vou mandar para a turma recursal, que é quem está acima do juiz do juizado. Foi um juiz federal, eu vou mandar para o TRF, que é quem está acima do juiz federal. Foi o Tribunal de Justiça, vou mandar para o STJ. Foi o Tribunal Regional Federal, vou mandar para o STF. Foi o próprio Tribunal foi o próprio STJ, vou mandar para o STF. Eu sempre vou ver quem foi a autoridade coatora, quem que deu a ordem ilegal de prisão, e o HC sempre vai para quem estiver imediatamente acima dela, tá? Foi praticado pela autoridade policial, vai ser impetrado perante o juízo da comarca a qual ela está vinculada. Então, a primeira coisa que eu preciso observar para saber para quem que eu vou entrar com esse habeas corpus é verificar quem foi a autoridade que deu a ordem ilegal. Depois que eu identifico a autoridade coatora, é que eu consigo identificar para quem eu vou endereçar a peça. Simples assim. Então, como nós falamos, se for um ato judicial, o habeas corpus vai para o Tribunal Superior competente.
Se for um juiz de primeira instância, vai para o Tribunal de Justiça. Se for um juiz federal, vai para o Tribunal Regional Federal e assim por diante. Agora, o HC nas cortes superiores, no STJ e no STF, ele tem algumas situações particulares. Vocês lembram que no começo da aula eu falei para vocês, ó, o HC é uma peça meio coringa. O HC é uma peça aí que a galera usa meio que para qualquer coisa. O HC é uma peça aí que a galera meio que... Então, os tribunais superiores já definiram algumas regras para o uso do HC, tá? Existem situações, por exemplo, nas quais o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu acerca do cabimento de habeas corpus, tá? Eu vou passar para vocês essas situações. O STJ ele já definiu, por exemplo, que não cabe habeas corpus como sucedâneo recursal, ou seja, o habeas corpus não pode ser utilizado como uma extensão do recurso, ele não pode ser usado como um segundo recurso. O habeas corpus tem que vir acompanhado de prova pré-constituída do direito violado. O STJ, para admitir habeas corpus, ele exige que você junte a prova do abuso de direito. Trancamento de ação penal por sede de habeas corpus só é admitido na ausência de justa causa, ou seja, quando você não consegue demonstrar materialidade do crime ou da autoria. Então a gente viu, né, que o HC ele ataca a prisão decorrente de ausência de justa causa, lembra? Pois o STJ ele admite que eu não vou só atacar a prisão por ausência de justa causa, eu posso pedir todo o trancamento da ação penal pela ausência de justa causa. Qual seria a justa causa no caso? Ausência de materialidade ou ausência de prova de autoria, tá? Não conseguir demonstrar a materialidade do crime, não conseguir demonstrar que o crime existe, não conseguir demonstrar a autoria, não conseguir demonstrar o envolvimento do agente com o crime. Não só posso pedir a liberdade, como posso pedir o trancamento da ação penal, tá? Outra, dosimetria de pena só pode ser questionada por habeas corpus quando for flagrante a ilegalidade. Sabe dosagem de pena? Artigo 59 do Código Penal, primeira fase, segunda fase, terceira fase? Pena base, pena intermediária, pena definitiva, reconhecimento ali da pena provisória, com reconhecimento das qualificadoras, aí depois vai para agravantes e atenuantes, depois causas de aumento e diminuição. Vocês lembram que o juiz tem que fazer a dosagem de pena passo a passo, né? Vocês lembram que o juiz tem que ter o cuidado de fazer a dosagem de pena uma de cada vez, bonitinha como manda o figurino. Se não fizer, o que acontece? O cara omitiu o cálculo. O cara ele não fez ali a dosagem de forma clara, ele violou o princípio das decisões motivadas, ele violou a persuasão racional. Você pode falar, se a sentença for obscura, cabe embargo. Sim, cabe embargo. Mas se eu tiver com urgência, posso meter um HC. O HC, questionando a dosimetria de pena, é possível se houver uma flagrante ilegalidade. Como que seria uma flagrante ilegalidade? A lei permite que eu aumente a pena em 1/3 diante de uma determinada situação. Você pega, por exemplo, o artigo 141 do Código Penal, ele fala que se o crime de injúria, calúnia e difamação for contra a mulher em razões de sexo feminino, isso entrou agora com o pacote antifeminicídio, a pena de injúria, calúnia e difamação deve ser aplicada em dobro. O juiz vai lá e aplica o triplo. Aplica muito mais do que a lei estabelece. Isso é flagrante ilegalidade. Cabe você discutir isso em sede de HC. Por meio do HC você pode discutir isso. Outro entendimento do STJ, tá? O habeas corpus não se presta a analisar condição financeira do paciente devedor de pensão alimentícia.
cara está devendo pensão, está correndo risco de ser preso por não pagamento da pensão. Aí o cara vai lá e mete um habeas corpus para dizer, olha, não quero ser preso porque não tenho condição de pagar a pensão. Habeas corpus não é para isso. Habeas corpus não discute condição financeira do sujeito. Outra coisa, HC não discute pena de multa. HC não discute prestação pecuniária, porque multa e prestação pecuniária não são convertidas em prisão. Especialmente a multa. Multa, se você não paga a multa, vocês lembram disso em penal, pô. Se você não paga a pena de multa, o teu nome vai para a dívida ativa da Fazenda Pública. Então não faz sentido você discutir em sede de HC a pena de multa. Outra, o HC não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica. O paciente só pode ser pessoa física. Não existe HC contra pessoa jurídica. Até porque cabe responsabilidade penal de pessoa jurídica? Cabe. Existe um princípio claro, clássico, né? Que é o do societas delinquere non potest, a sociedade não pode delinquir, que estabelecia que pessoa jurídica não comete crime, porque pessoa jurídica não possui vontade, pessoa jurídica é uma ficção. É a chamada teoria da ficção. Se a pessoa jurídica não tem vontade, ela não tem elemento constitutivo do dolo. Se não tem dolo, não fecha nexo de causalidade e logo não pode cometer crime. A ideia é essa. Só que desde a Constituição de 88, no artigo 225, parágrafo 3º, ela passou a admitir, sim, a responsabilidade penal de pessoas jurídicas, o que veio a ser depois regulamentado no artigo 3º da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, sim, pessoas jurídicas podem cometer crime. Só que por que não cabe HC em favor de pessoa jurídica? Porque volta para a teoria geral da pena. Quais são os tipos de pena? Privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa. Pessoa jurídica só está sujeita a pena restritiva de direitos e de multa. Pessoa jurídica não tem como receber privativa de liberdade. E se o objeto central do HC é exatamente combater prisão ilegal, obviamente que não dando para prender pessoa jurídica, não tem por que entrar com o HC em favor dela. Simples assim. E por fim, o HC não é a forma adequada de discutir questões atinentes à guarda e adoção de menores. Tem gente que quer entrar com o HC para discutir guarda de menor, quer entrar com o HC para discutir adoção de menor. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? O HC não é para esse tipo de coisa. O HC não é para esse tipo de situação. Já no âmbito do STF, já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, existem também alguns entendimentos que todo advogado tem que conhecer com relação ao HC, tá? O STF ele já deixa claro que não cabe habeas corpus se a pena já tiver extinta. Se já tiver havido a extinção da pena, não cabe HC. O habeas corpus contra a decisão de turma recursal deve ser impetrado perante o STF. Lembra que eu falei que se for juiz de juizado, vai para a turma recursal? E se é a turma recursal que pratica o abuso? Bem, turma recursal é o segundo grau de jurisdição dos juizados especiais. Eu não posso mandar para o TJ, porque o TJ é o segundo grau de jurisdição da justiça comum. Sair de um segundo grau para outro segundo grau não faria sentido, porque a regra é órgão imediatamente superior, autoridade superior à autoridade coatora. E o TJ não é superior que a turma recursal. Então o STF já deixou claro. Se é o juiz dentro do juizado, HC para a turma recursal. A turma recursal praticou abuso, já vai direto para o STF. Não passa nem pela STJ. Vai para o STF. Não cabe habeas corpus ao tribunal pleno contra a decisão da turma. Se a turma deu uma decisão, não cabe HC no pleno. Isso não existe. E não cabe HC contra imposição de pena de multa, também por razões que a gente já falou, né, gente? Não cabe HC contra a pena de multa, porque ninguém vai ser preso se não pagar a multa, tá? Se você não paga a multa, teu nome vai para a dívida ativa da Fazenda Pública, e só. Ninguém é preso por conta de pena de multa, tá? Quem são as partes dentro do HC? São 3 atores, basicamente, dentro do HC. O impetrante, o paciente e a autoridade coatora. O impetrante é quem propõe o HC, normalmente é o advogado.
o paciente é quem vai ser beneficiado pelo HC, é quem está sofrendo o abuso. Como o HC não tem formalidade, é extremamente comum a situação do impetrante ser o paciente, que é quando o cara entra com HC em favor dele mesmo. Isso é possível de acontecer. E aí nós temos a autoridade coatora, que é quem está praticando o ato ou a ordem impugnado pelo habeas corpus. Eu tenho que sempre identificar quem é a autoridade coatora, porque é a partir da identificação da autoridade coatora que eu consigo determinar para quem eu vou encaminhar o HC. Agora vamos discutir aquela questão que a gente levantou lá no começo da aula. Cabe HC para prisão de militar? Presta atenção. Se você pegar o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, a resposta é não. Não cabe HC contra a ordem de prisão disciplinar. 142 ele fala das Forças Armadas. No parágrafo 2º ele fala literalmente, abre aspas, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Fecha aspas. Se você pegar o 142, parágrafo 2º, não cabe HC para a ordem de prisão disciplinar militar. Tá? Porém, contudo, todavia, não obstante, o STF tem entendido que essa restrição se dá unicamente quanto ao mérito das decisões de punição disciplinar dos militares, e não contra a ilegalidade no procedimento administrativo da aplicação. Então, nesses casos, o STF entende que é cabível o habeas corpus contra ilegalidades cometidas durante o procedimento de aplicação da punição disciplinar militar. E o STF já tem precedentes disso, tá? Agora, é claro que fica difícil de você enxergar essas ilegalidades, sabe? Porque quando a gente fala de prisão disciplinar no âmbito militar, a gente está falando de algo que ocorre sob a égide de princípios como o princípio da hierarquia e disciplina, que são situações únicas no direito militar, sabe? No direito militar, o pessoal discute muito essa questão do saber conhecer o nome de todos os seus comandantes, cumprir com os prazos das atividades que devem ser realizadas, apresentação de acordo com as formalidades que são exigidas. Pô, eu já conheci caso aí de militar que puxou 2, 3 dias de prisão porque não sabia o nome do comandante que tinha acabado de ser mandado para o batalhão dele. Isso são questões relacionadas à hierarquia e disciplina. Então, assim, é um pouco tênue essa linha. O STF fala que não é com relação ao mérito, que o mérito realmente eles não vão discutir. As razões da prisão, eles não vão discutir. Eles falam com relação à ilegalidade no procedimento. Ah, o procedimento tem que passar por uma autoridade assim, assim, assim. Passou? Não passou. Então tem uma irregularidade. O STF fala de irregularidade no procedimento, nas etapas, no instrumento. Ele não vai entrar no mérito. Ah, o cara foi preso porque apareceu com a farda desabotoada. O cara foi preso porque não sabia o nome do comandante. HC não entra nesse mérito. Não cabe para esse tipo de coisa. Só vai caber se houver alguma irregularidade, alguma ilegalidade no procedimento que foi adotado. Senão, nada feito. Então, o habeas corpus, pessoal, ele é um direito fundamental garantido a qualquer pessoa que, de alguma forma, esteja sofrendo aí uma prisão ou detenção ilegal, ou seja, sem o devido processo legal. Isso inclui, mas não se restringe, né, a cidadãos, residentes e visitantes, sendo uma salvaguarda extremamente importante para proteger a liberdade individual contra eventuais abusos que ocorram por parte do Estado. O habeas corpus, em regra, ele vai ser sempre impetrado em casos urgentes, então ele tem prioridade na pauta para julgamento, demandando, então, dessa forma, uma atenção especial das autoridades. Ele vai ter um julgamento mais rápido
que as demais demandas, vamos colocar assim. Isso no papel, né? Porque na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Pessoal, com isso a gente conclui a aula de habeas corpus. Deem uma olhada no material disponível para vocês aí, para que vocês possam observar eventualmente aí algumas informações relacionadas a esse recurso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí no sistema para que a gente possa ir respondendo vocês, tá ok? Vamos deixar uma atividadezinha também para a semana que vem, não deixem de responder. Provavelmente vai ser a última atividade, tá? Que nós vamos fazer. Porque na nossa próxima aula, dia 29, vai ser a prova. 28, minto, dia 28 do 11 é a nossa prova, tá? Dia 28 do 11 é a nossa prova. Então, a gente provavelmente vai fazê-la online, caso alguém ainda esteja tendo dúvidas. Vamos colocar a prova aqui do mesmo esquema que foi a outra, só que aqui no sistema para que vocês possam acessar com mais facilidade, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência aí de vocês, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus, qualquer coisa, me procurem, estou à disposição, tá? Até mais.